a gravação, aqui está, e retornar ali para os nossos queridos slides. Foi. Bom, o nosso tempo acabou, queridos. Eu estava dizendo sobre os três períodos diferentes que nós tivemos do contato Europa-África. O primeiro desses períodos, queridos, é aquele que a gente pode colocar até o século XV. Havia contato África-Europa? É claro que havia. Afinal, o mar Mediterrâneo, ele é um mar interior que separa esses dois continentes, mas ele desde sempre foi explorado, ele desde sempre foi navegado. Então, desde as primeiras civilizações da antiguidade, até da pré-história, nós já tínhamos o contato entre civilizações europeias e civilizações do norte da África. Então, queridões, aquele modo de produção europeu, do escravismo, depois da agricultura, do extrativismo, ele sempre se botou mais firme na Europa, no norte da África, na chamada África Mediterrânea. Depois, durante o processo de expansão islâmica, esses elementos ainda se fundiram mais. Vocês devem se recordar que durante a expansão islâmica até Portugal e Espanha foram adicionados ali ao Império Maometano. Um segundo momento, queridões, ele começa a partir do século XV. A famosíssima tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos fechou ali uma das principais rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Aliás, hoje a China está tentando retomar essa rota por outros meios. Eu vi lá que o Robson postou para vocês um artigo sobre o novo bloco comercial chinês. Nessa segunda etapa, queridões, países da expansão mercantilista, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, França, foram aos poucos ocupando portos ao sul do deserto do Saara. Foi uma ocupação pontual e quase que sequencial. Cada vez mais eles avançavam um pouquinho mais para o sul, cada vez que eles avançavam mais para o sul, eles criavam ali um posto que servia não só para comercializar os elementos que eles conseguiam extrair da África, como também para abastecimento de água, comida, para tirar os cadáveres, porque morria muita gente nos barcos nessa época, para que a expedição chegasse um pouquinho mais ao sul. O grande momento ali foi quando consegue se contornar, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, no sul da África do Sul, união do Oceano Índico com o Atlântico, e você passa a ter um caminho mais rápido até as Índias. Pois bem, nesse período, queridões, aqueles que eram alocados nesses portos, eles começaram a ter mais contato com a civilização local e começaram a, de fato, estabelecer relações comerciais. Só que percebia-se pelos europeus que muitos daqueles povos africanos, primeiro, não tinham uma organização estatal. A criação do Estado moderno é uma coisa europeia. Então você vivia de tribos. E segundo, não tinham noção do valor de troca das coisas. Então o comércio era desfavorável. Chegava lá os europeus e falavam, ó, eu troco, sei lá, essa lousa riscada por essas pedrinhas brilhantes que vocês têm na ponta da lança. O que eram essas pedrinhas brilhantes? Eram diamantes. Então, esse segundo momento, a Europa já começa a perceber a riqueza que existe dentro da África. No terceiro momento, essa ocupação se interioriza. E por que ela se interioriza? Porque a Europa faz a Revolução Industrial. Então ela passa a necessitar cada vez mais de matérias-primas e de mercados consumidores para o seu produto. E dominar o continente africano resolvia parte desses problemas.
essas disputas ou essa interiorização já vai levando a algumas características trágicas do colonialismo, como a destruição dos modos de vida local, como a criação de rivalidades, porque os europeus não conheciam o território. Então eles precisavam se aproximar de determinada tribo, que eles transformavam em uma elite dentro da colônia, para poder dominar as demais tribos e os seus recursos. A escravidão ela teve um peso muito importante nessa destruição das nossas formas de vida tradicionais da África. Por quê? Ah, mas a escravidão já existia na África. Sim, mas digamos que a escravidão era uma consequência dos conflitos intertribos. Com os europeus, ela passa a se tornar uma causa. Por quê? Como eles davam mais apoio a uma etnia, a uma tribo, eles, eles exigiam que essa tribo ela buscasse ali cativos. Então, se antes a minha ideia era dominar o território para poder aproveitar os recursos e quem vivesse eu escravizava, agora não. Eu ataco uma outra tribo para poder escravizá-la, vender para os europeus e continuar a ter vantagem durante esse processo de ocupação. E com o Congresso de Berlim, em 1830 e tanto, isso fica ainda mais arraigado. Por quê? Porque literalmente abre-se um mapa da África sobre uma mesa, pega-se uma caneta e vai se traçando as fronteiras de ocupação segundo os interesses externos, segundo os interesses europeus. Quem tem mais voz grita mais. Então, França e Reino Unido se tornam ali as maiores senhoras coloniais. É claro que Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica ficam com menos territórios, mas colônias também igualmente importantes no seu modo de produção. E quando você traça, queridões, essas fronteiras de forma arbitrária e artificial, você já começa ali a demonstrar quais seriam os efeitos nocivos desse período sobre a ocupação africana. A primeira já ocorria desde o século XV, que é uma balança comercial totalmente deficitária. Quando a Europa começa a controlar a economia, essa balança ela explode no seu déficit. A utilização da tática do dividir para conquistar. O que é isso? Era proposital, queridões, que muitas vezes uma linha ela dividisse tribos amigas, mas unisse tribos inimigas. Por quê? Enquanto os povos africanos estão preocupados brigando entre si, eles não conseguem criar um conjunto de nação, um conjunto de comunidade, onde juntos eles teriam força para repelir essa ocupação europeia. Então, os europeus historicamente fazem isso. Qualquer associação com o Brasil pós-2013 não é mera coincidência. A gente sempre teve direita e esquerda no Brasil, mas elas passaram a se odiar pós-2013, quando o governo percebeu que alguma coisa, quando o Estado, não vou nem colocar o governo, quando o Estado percebeu que algumas coisas poderiam sair do controle. Então, vê como nada do que acontece é à toa. E o hoje, ele está representando o passado. A imposição dessas fronteiras artificiais, sempre que você vê uma fronteira reta, queridões, pode ter certeza que essa fronteira foi traçada de fora para dentro. Por quê? Fronteiras naturais, como rios, montanhas, florestas, elas são curvas. Então, se você segue um meridiano, se você segue um paralelo, é porque você tratou isso de fora para dentro. As disputas territoriais altamente estimuladas e o aparecimento, queridões, de nações sem nenhum vínculo afetivo, sem nenhum vínculo étnico. Eu coloquei como exemplo aí no nosso slide a Gâmbia. Por quê? Qual que é a história da Gâmbia? Isso aqui era o Senegal. O Senegal era uma colônia francesa juntamente com o Mali, né? Eles faziam uma coisa só, o Mali-Senegal era o nome ali da colônia.
descobriu-se muito ouro, queridões, em algumas regiões do Senegal. E a França utilizava-se desse rio aqui, o rio Gâmbia, para que ela pudesse escoar a sua produção. Começa uma disputa entre Inglaterra e França, que é resolvida quando 20 quilômetros da margem do rio Gâmbia para norte, 20 quilômetros da margem do rio Gâmbia para sul, 200 quilômetros entrando no continente, surge uma outra colônia, surge outro país, surge a Gâmbia. Com as mesmas dificuldades étnicas, com as mesmas disputas do Senegal, e agora mais um país que passa também a lutar contra o Senegal. Então, se não bastasse as guerras internas, você passa a ter as guerras externas. A imposição de força militar também se reflete em uma imposição cultural. O catolicismo, o cristianismo, ele é muito forçado nesses países. E aquelas etnias que se convertem, elas acabam tendo ali privilégios em relação àquelas que mantêm suas formas tradicionais. Então, as estruturas tradicionais, elas não são destruídas só na economia, elas são destruídas na cultura. Você passa a ter um culturicídio, um etnocídio, a morte da etnia, em prol ali de um controle sobre o território. Só que esse período colonial, ele não durou para sempre. Já no comecinho do século XX, começaram alguns movimentos independencistas, o Egito, o norte da África em geral se liberta nessa época, e pós Segunda Guerra Mundial, a descolonização, ela é uma realidade. Falar, professor, é porque os países europeus tocaram no coração e resolveram libertar a África depois de tantas mazelas. Não. É porque eles tinham passado pela Segunda Guerra Mundial. Estava todo mundo empobrecido, manter uma colônia não é barato, e as elites locais que haviam se formado, as elites mistas, né, as elites pardas, elas já queriam também o seu poder sobre o território. E essa descolonização no pós-guerra, ela vai coincidir com a nossa popular Guerra Fria. A Guerra Fria, queridões, é outro momento de sucateamento das relações dentro da África. Por quê? Como era período da Guerra Fria, ou você era pró-soviético anti-americano, ou você era pró-americano anti-soviético. Então você acrescenta mais um elemento de disputa dentro da África. Olha só, a gente já falou de condições naturais distintas, a gente já falou de etnias distintas, a gente já falou de um colonialismo europeu que aproveitou tudo isso, e agora a gente ainda vai colocar a posição política ideológica. Esses países que recém-nasciam na África, queridões, eles teriam toda a condição do mundo de renegociar suas fronteiras. Se não fosse por uma grande imposição externa de Estados Unidos e União Soviética, que meio que seduziam as elites locais para fazer parte do seu país, para fazer parte do seu bloco econômico, perdão. Então, nasceu um país na África, olha, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, a Botsuana declarou a sua independência. Então, já corria-se lá os capitalistas, falaram, olha, Botsuana, o capitalismo tem que fazer isso, isso e aquilo. Beleza, vamos ser capitalistas? Vamos. Recebia ali armas e recursos. Só que, ao mesmo tempo que surgiu uma ditadura militar capitalista em Botsuana, surgia, vindo de uma outra etnia, um grupo rebelde socialista. Ah, professor, mas esse grupo rebelde sabia o que era o socialismo? Na maioria das vezes, não. Mas ele sabia que se ele se declarasse socialista, ele teria apoio da União Soviética, ele teria apoio de Cuba, ele teria apoio de um outro grupo de países para derrubar aquela etnia que estava no poder. E essa etnia que estava no poder ao mesmo tempo sabia que se ela se declarasse capitalista, mesmo sem saber o que era o capitalismo, ela receberia apoio dos Estados Unidos, da África do Sul, da Europa Ocidental através da OTAN. Então, a Guerra Fria, ela acaba sobrepondo as condições político-ideológicas para aquilo que antes eram conflitos étnicos. É o caso de Moçambique, na Guerra Civil de 73 até 96, é o de MPLA, que começaram a lutar em 75, pararam em 2010, em 2002, se eu não estou enganado, em 2004, por ali foi assinado o armistício.
Além do mais, queridões, essa Guerra Fria, ela forçou ainda mais governos ditatoriais que controlassem jazidas de minerais metálicos. É claro que as superpotências não queriam os países africanos só para fazer número. Elas queriam por conta da sua riqueza geológica, de olho no petróleo, de olho no ouro, de olho no carvão, de olho nos minerais metálicos. Então, isso aprofundou ainda mais as desigualdades que existiam. Um governo ditatorial, ele passa a suprimir uma população empobrecida para que essa população empobrecida produza commodities para esse governo, para que ele possa vender para os seus apoiadores e sustentadores, que são tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Diamantes de sangue mostra muito disso. Aquele filme do Leonardo DiCaprio vai falar dessas relações que ali existem. Aí vocês vão pensar, mas a Guerra Fria também já acabou. Isso quer dizer que a África melhorou? Não, porque tem o pós-Guerra Fria. E o pós-Guerra Fria, queridões, faz com que a África tenha uma inserção completamente periférica na DIT. Uma vez que esses enormes conflitos que marcaram o continente impediram a instalação ali de objetos técnicos, impediram a instalação de uma ferrovia, de uma rodovia, de um porto, impediram a existência de um Estado que fosse funcional, que conseguisse, por exemplo, cobrar tributos para reinvestir esses tributos em melhorias sociais. E impediram também a formação de Estados que pensem como Estado, em que a ideia da nação entre o povo fique acima da ideia da etnia. Então, isso fez com que as disputas continuassem, porque agora você também tem o elemento da pobreza, da exclusão social que cai sobre o seu continente. Além do mais, queridões, o fim da Guerra Fria, junto com o fim da União Soviética, aumentou a oferta de armamentos no mercado negro, que foi uma maravilha. Imagine, o fim da União Soviética, o quanto de arsenal militar ficou sem dono. Chegava um traficante de armas para o antigo general soviético e falou, ó, quero nem saber o que você tem aí, 5 milhões de dólares por tudo que você tem. Você é um general soviético, você não sabe a quem responder, você não sabe o que vai ser o seu futuro. Você não vende isso para um traficante de armas? Vende. Esse traficante de armas chega para um ditador de um governo local. Falou, ó, eu tenho tantas bazucas, eu tenho tantas AK-47, eu tenho tantos lança-chamas, eu tenho tantas coisas, e eu quero 18 milhões por tudo isso. Se esse ditador fala não, ele vende para o grupo rebelde por 8. E esse ditador vai falar não? Para ter um grupo rebelde se armando mais pesadamente contra ele? Ah, professor, mas a África tinha dinheiro para pagar? Não, mas tinha diamante, tinha ouro, tinha petróleo que podia ser vendido no mercado negro que ainda estava se regularizando. Então, o próprio fim da Guerra Fria também é um choque de realidade dentro da África. Observem que a Guerra Fria não termina nenhum dos grandes conflitos que a África vive. Por quê? Porque o pós-Guerra Fria ele é ainda mais pesado. A África mantém-se completamente, não completamente, né, queridos? Porque você tem países como Egito, África do Sul, que fazem parte da DIT, mas boa parte dela isolada, excluída, até que começa a se descobrir algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, a China. A partir da primeira metade do século XXI, né, da década de 2000, a China, naquela ganância por commodities, que leva ao enorme boom das commodities, que o Brasil se aproveita de forma bem ruim, uma chance perdida que a gente talvez nunca mais tenha, com esse boom das commodities, a China vai atrás de produzir suas próprias. No seu território, não em países africanos. Então ela aproxima a sua diplomacia da África do Sul, ela leva suas estatais para Angola, ela constrói bases militares em estreitos-chave, no Djibouti, no Egito, na Somália, no que ela é seguida por outros países, a OTAN, os Estados Unidos, até o Japão, que não é de ter bases militares, tem uma base militar.
aqui no Djibouti. Então, hoje, queridões, a África vem se inserindo lentamente na DIT. Como o quê? Como uma área periférica, não industrializada, dependente da produção de fora, mas uma grande exportadora de commodities. Só que essas commodities estão sob controle de empresas estrangeiras, sejam privadas ou sejam estatais chinesas, o que faz com que o ganho adquirido por essas commodities não se reflita diretamente em melhoria nas condições da população. Então, se antes você tinha os europeus que chupinavam a África através de uma imposição forte, através de um hard power, agora você tem uma China que também chupina a África, como ela faz com países da América Latina, só que através de um soft power. A China não chegou nos governos lá e ameaçou. Falou, ó, se você não comercializar o seu petróleo comigo, eu vou te matar. Vai morrer todo mundo. Não. Ela chegou lá para o Sudão e falou, ó, seu al-Bashir, eu estou no Conselho de Segurança da ONU. Eu quero o seu petróleo. Se eu não estiver lá, ninguém vai bloquear as ações contra a sua ditadura. Podemos negociar? Fale Angola. Eu sou a China. Eu quero o seu petróleo. Mas eu também posso construir uma rodovia. Eu também posso construir uma ferrovia. Eu também posso te dar empréstimos muito mais baratos que fazem instituições internacionais como o Banco Mundial ou como o Banco Interregional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, isso é o soft power chinês que vai se inserindo sobre a África. Só que a China, queridões, a não ser que ela mude muito de comportamento aí pelas próximas décadas, era uma grande nuvem de gafanhoto. Onde ela vai, ela se põe e ela retira o que dá. Quando essa fonte seca, ela abandona, numa política de terra arrasada. Então, é bom para a África a presença da China? É. É ruim para a África depender única e exclusivamente da presença da China ou de qualquer outra superpotência? A Índia também se lança para a África, os Estados Unidos sempre esteve ali? É. Então vejam que é um conjunto de fatores, é um conjunto de elementos que causam essa dinâmica de crise, que causam essa dinâmica de conflitos dentro do continente africano. Tá? Gente, até aqui, tudo suave, tudo tranquilo, algum ponto aí que faltou conexão, que vocês não conseguiram pegar bem o que tem a ver uma coisa com a outra. Mari já mandou aqui um tudo certo. A Nelisa já mandou um joinha amarelo. Maravilha, gente. Feito isso daí, agora é hora da gente ver alguns dos principais conflitos africanos. Então, eu vou abrir um outro slide para vocês, para que a gente analise ali alguns casos que têm mais repercussão hoje no século XXI, tá? Só mais um minutinho aqui para mim, por favor. Fecho esse aqui. Vai, parceiro, colabora aqui. Cadê? Tá pra cima, porque ele é mais novo. Aqui. Compartilhar. Copiar. Opa, peraí, cliquei no lugar errado aqui. Era aqui que eu queria.
Pronto, segue link de novo documento aí do Google Docs para vocês. Agora eu vou compartilhá-lo. Depois, queridões, de tudo isso que a gente disse sobre as origens, sobre as raízes dos problemas do continente africano, é claro que a gente vai ter que olhar para alguns conflitos, como eles se deram e quais foram as causas e principalmente as suas consequências para as populações que ali vivem e, por que não, para as relações interestatais que ocorrem na nossa querida África. Os conflitos na África, queridões, embora eles sejam diversos, eles não fogem de um conjunto. Lutas anticoloniais, disputas étnicas, disputas religiosas, problemas ambientais e interferência estrangeira. Esses 5 elementos, às vezes de forma isolada, um e outros em menor, às vezes os 5 juntos, são as raízes dos problemas africanos. A começar pela nossa querida Argélia. Flávio, mas a Argélia, ela não fica ali no norte da África, uma região que você falou para gente que não tem tanto conflito assim? Então, a Argélia, ela acaba sendo uma exceção a essa regra. Ao longo do século XX, nós tivemos ali o país mais agitado do Maghreb. Depois, com a Primavera Árabe, se tornou a Líbia e mais para frente o Egito, com a Guerra de Suez, também em 54. A Argélia, queridões, ela teve uma guerra civil que não foi tão longa, mas que foi muito intensa. Em 1954, estavam se degladiando no pós-guerra 2 grupos dentro da Argélia. De um lado estava a FLN, Força de Libertação Nacional, composta por argelinos. E do outro estava o Pied Noir. Quem são os Pied Noir? São os pés pretos, os pés escuros, que eram compostos por franceses e descendentes de franceses que viviam na Argélia. Qual que era a ideia ali? A ideia é que mais tarde a independência viria. Então, qual seria o grupo que comandaria a Argélia? Você tinha os Pied Noir, que eram atacados pelo pessoal da FLN. Em 54, isso toma contornos de guerra civil, quando a força colonial francesa, é que faltou outro xizinho aqui, tá, gente? Aqui seria FLN, tá? Quando a força colonial francesa entra na guerra, não para apoiar os Pied Noir, mas contra a FLN, que ela via como a força maior dentro da África e que se dentro da Argélia, perdão, e que se eles tomassem o poder, a França perderia muita coisa ali. Essa primeira etapa, entre 54 e 57, acaba de forma até boa para as pretensões da FLN, porque em determinado momento a França retira suas tropas, retira o seu apoio aos Pied Noir e a FLN consegue vencer. Só que a FLN, queridões, ela consegue a vitória sem tirar a sua aproximação com a França, que continua a ocidentalizar o país. Essa ocidentalização não é bem vista pelos grupos mais radicais do islamismo que fundam a FIS, a Frente Islâmica de Salvação. Então, quando o governo argelino ainda engatinhava, perdão, ele teve que enfrentar ali uma grande disputa na Guerra Civil Argelina contra a FIS. Como era muito próximo da França, a França manda apoio para o governo argelino, que consegue manter a Frente Islâmica de Salvação sem cargos no poder. A partir dali começa uma grande ditadura do Benahir, que ela só vai acabar com a Primavera Árabe em 2011. Olha aqui, força colonial e lutas religiosas. Um outro país
onde vale a pena a gente prestar muita atenção, não só no que ocorreu, mas como está hoje, é a nossa popular Angola. Angola, queridões, assim como a sua quase vizinha Moçambique, além de terem sido as maiores colônias portuguesas na África, elas foram alguns dos últimos países a conseguir a sua independência. Por quê? Lembra que eu falei que muito da independência foi motivada pela incapacidade dos países europeus em continuar a fornecer recursos para suas forças coloniais. Portugal não participou diretamente da guerra. Então Portugal tinha até alguns recursos que fazia com que ele mantivesse o controle. A nossa querida Angola e Moçambique só se tornam independentes pós-Revolução dos Cravos, quando cai a ditadura militar lá do Salazar em Portugal, e Angola, a partir da sua independência, você passa a ter 4 grupos diferentes vivendo ali dentro. O primeiro desses grupos é o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, que foi aquele que conseguiu reunir o maior número de adeptos, lutou pela independência, foi uma das principais forças independencistas, e era um grupo basicamente marxista, no que ele era apoiado por Cuba, primeiramente, pela União Soviética em menor grau, e pelo seu vizinho Congo, que também vivia ali uma ditadura do Patrice Mumba, do Mumba, que se aproximava muito da União Soviética. Em oposição ao MPLA, trazendo a disputa política e ideológica para o conflito étnico, vou chegar aí, Ivan. Eu vou citar exatamente Mayombe. Você chega na Frente Nacional de Libertação de Angola, que era antissocialista e apoiada pelos Estados Unidos, pela República da África do Sul, que a Namíbia ainda não tinha se tornado independente, então a África do Sul e Angola faziam fronteira, já era o governo do apartheid, por todo o bloco ocidental e pelo Brasil. Falando, nossa, mas o Brasil se envolvia nessa guerra? Se envolvia, gente. O Brasil ele mandou muitos recursos para a FLNA, querendo ter ali em Angola, né, o seu oposto do Oceano Atlântico, um importante aliado. Além desses dois, destaques ali para a União para a Libertação Total de Angola, que é a nossa popular UNITA, que ela saiu da FLNA e ela acabou se ligando ao terceiro mundismo. Lembra dos não alinhados? Eles passaram a apoiar a UNITA. E eles receberam muito apoio da China e do então Zaire, hoje República Democrática do Congo, que apoiava visando o controle desse pedacinho aqui, ó, que é o esclave de Cabinda, que o Congo queria adicionar, porque o litoral do Congo ele é irrisório, ele é menor que o litoral do Piauí, que é o menor litoral brasileiro. E ele queria anexar Cabinda. Para que não houvesse anexação de Cabinda, surge um quarto grupo beligerante, que é o FLEC, a Frente de Libertação de Enclave de Cabinda, que lutava diretamente pela independência total do enclave. E ninguém apoiava muito essa independência de Cabinda. Pois bem, como o Ivan lembrou aqui, os percalços dessa guerra são narrados pelo Pepe Tela lá em Mayombe. E é uma guerra de 3 momentos. De 75 a 91, o MPLA ele luta contra uma coalizão da FLNA com a UNITA. Capitalistas e terceiro-mundistas passam a lutar contra os socialistas. E a FLEC, de vez em quando, fazia alguma gracinha. Vamos libertar agora. A FLEC era a mais frágil de todas, tá? Só que a Guerra Fria acaba em 91. Com o fim da Guerra Fria, aqueles financiamentos que mantinham os grupos beligerantes, eles caem drasticamente. Então, há uma coalizão. Vamos conversar, vamos negociar. Um acordo de paz ali é meio traçado pela África do Sul, tem uma participaçãozinha ali da China, dos Estados Unidos, e vive uma diminuição das hostilidades. Depois de já ter matado 2,5 milhões de pessoas, depois de deixar o país com 700 mil minas terrestres
o que impedia a sua agricultura. Por esse acordo, o MPLA se mantinha no poder, mas abriria espaço para a entrada da FLNA e da UNITA. O FLEC já tinha sido completamente dissolvido. Só que a MPLA ela foi demorando para abrir a economia. Ela foi vendo o que estava acontecendo, o momento de transição. Ao perceber que ela não cumpriria, a UNITA tentou voltar à aliança com a FLNA. Só que sem os Estados Unidos e sem o Brasil, a FLNA ela estava perdida. Como ela estava perdida, a UNITA passou a lutar sozinha em mais uma etapa dessa guerra civil em 1992. De novo, você teve ali a importância do Zaire na briga. A UNITA conseguiu que a MPLA abrisse o poder e, junto com ela, veio a FLNA para tentar equilibrar as ações. Só que em 98, de novo, o governo centralizado da MPLA tenta expulsar os outros dois conjuntos da política. E depois de uma guerra civil de 4 anos, consegue. Porque hoje o MPLA, com o apoio da China, que foi quem acabou com a guerra em 2002, governa Angola ainda de forma muito sozinha. Angola é praticamente uma ditadura e esses grupos oposicionistas eles estão desaparecidos. Não tem mais o apoio de ninguém, porque o MPLA também já criou reformas capitalistas gigantes dentro de Angola, não é nem sequer mais. Lembra aquele grupo socialista marxista que assumiu o país no comecinho da sua vida. Gente, é verdade, eu esqueci de citar. Tem vários filmes sobre a África, gente. Batalha de Argel, Diamantes de Sangue, Falcão Negro e Perigo, Hotel Ruanda, Jardineiro Fiel. Quem quiser esse fim de semana fazer uma cinemografia de África, vocês têm ótimas obras. Nossa, Jardineiro Fiel, por exemplo, é um filme que eu adoro. Batalha de Argel, eu assisti, eu não lembro. Eu não lembro direito desse filme. Mas eu sei que ele vai falar sobre isso. Além, claro, de outras pequenas produções. Gente, Somália. Não vai dar tempo de eu falar agora, mas a gente volta nesse assunto no futuro, certo?